Bom, vou esticar um pouquinho ainda, pessoal. Vou esticar mais um pouquinho. Bom, vocês estavam ouvindo aí Get Back, dos Beatles, lá no topo lá do prédio. Apresentação aí famosa. Por que eu vou falar aqui, tá, pessoal? Porque eu vi ali, deu 45 minutos, né? Ou seja, dá para eu esticar aí mais uns 15 minutos ainda, né? Eu vou fazer isso aí, pessoal, porque eu quero chegar logo lá em todos os algoritmos que vocês vão usar no trabalho, tá bom? Então, depois, quando eu mostrar para vocês todos os algoritmos do trabalho, eu prometo para vocês que aí eu vou vou compensar vocês lá na frente, tá bom? Em termos de tempo de aula, tá bom? Então, talvez até eu passe um pouquinho da conta aqui hoje, mas aí depois lá na frente eu vou pegar mais leve, tá bom? Só para vocês terem aqui as aulas, né? Caso vocês queiram ver aqui antes de fazer o trabalho. Então vamos falar de caminhos mínimos em DAGs, né? Que eu falei para vocês lá implementarem o Bellman Ford para DAG, né? Aliás, pessoal, até vou pedir desculpa para vocês porque eu fui infeliz aqui nessa nomenclatura, né? Que eu falei, é o Bellman Ford para DAG. É uma besteira o que eu falei, na verdade. Porque eu não sei por que eu achei que o algoritmo era igual ao Bellman Ford, só que para DAG. Porque tipo, a similaridade que ele tem com o Bellman Ford, ele tem, né, alguma similaridade, mas ele também tem alguma similaridade com o Dijkstra, né? E eu até acho que ele tem mais similaridade com o Dijkstra do que com o Bellman Ford, na verdade. Então eu poderia até ter falado Dijkstra para DAG, mas também seria uma nomenclatura infeliz, porque ele não é um Dijkstra, né? Vocês vão ver aí que ele não tem uma fila de prioridade, né? Enfim, então é melhor a gente chamar o algoritmo do jeito que está lá no Cormel, que a gente chama aqui de DAGmin, né? Ah, tá, eu achei que o código estava perto aqui. Aqui ele vai chamar de DAGmin, e lá no Cormen também, tá? Lá no Cormen ele chama de DAGmin, tá? Então o algoritmo ele meio que não tem um nome, né? É um algoritmo que encontra caminho mínimo em DAG, tá meio sem nome aí o algoritmo. Tá bom? Então desculpa eu ter falado Bellman Ford para DAG, eu dei uma viajada aí na minha nomenclatura aí. Mas deixa eu mostrar o algoritmo para vocês. Então vamos só relembrar algumas coisas aqui, né? O que é um DAG? Um DAG é um digrafo acíclico, tá? Ou seja, ele não contém ciclos, né? Por exemplo, esse digrafo aqui é um DAG, tá? Ele não contém ciclos. Esse outro aqui já não é, tá? Vamos ver aqui onde tem um ciclo aqui. Ó, esse aqui é um ciclo, tá? Então o DAG não contém ciclos, né? Aí vocês lembram lá quando a gente estudou isso, né? Que os DAGs eles têm uma ordenação topológica, né? O que era essa ordenação topológica, né? Uma permutação dos vértices de um digrafo é uma sequência em que cada vértice aparece uma só vez. E aí o que é a ordenação topológica? Ela é uma permutação, né, dos vértices. T0, então T0 é o vértice que vai ficar na posição 0 aqui da permutação, T1 é o que vai ficar na posição 1 da permutação. Então essa permutação dos vértices está o quê? Todo arco ele tem essa forma aqui, ó. Ele vai de um vértice que está na esquerda para um que está na direita, lá na permutação. Tá? Então sempre que você tiver o arco TSI para TSJ, o I vai ser menor do que o J. Então você, né, olhando para uma ordenação topológica, os arcos estão sempre indo da esquerda para a direita. Né? Então o T0 ele é uma fonte, né, ele tem que ser uma fonte, porque não tem como ter um arco indo, né, se algum arco entrar nele, na ordenação topológica, esse arco estaria indo da direita para a esquerda. Isso não pode acontecer na ordenação topológica. Então, o T0 necessariamente é uma fonte. Né? Fonte no sentido de que só tem arco saindo, né? Não tem arco entrando. E o último aqui dessa ordenação topológica, ele é um sorvedouro. Né? Não tem nenhum arco saindo dele. Tá? Porque se tivesse, esse arco estaria indo... ele estaria indo da direita para a esquerda, né? Então não tem nenhum arco saindo, só pode ter arco entrando nele, tá bom? Então ele é um sorvedouro por causa disso.
Agora vamos ver como que o algoritmo trabalha, né? O exemplo aqui é de uma ordenação topológica, né? Então, se eu falar ó, o zero, por exemplo, o zero é uma fonte, ó, né? Aí vocês lembram que assim, né? Se eu for removendo, ó, quando eu removo esse zero, então o que sobra, o próximo aqui na ordenação topológica, ele vai ser uma fonte. Vocês lembram que a gente falou disso, né? No próprio algoritmo lá que encontrava a ordenação topológica, né, a gente chegou a essa conclusão, né, de que removendo essa fonte, aí o que sobra agora, o próximo aqui na ordenação topológica, ele também tem que ser uma fonte. Né? Então o 3 aqui, ó, né, que só tinha o arco que vinha da esquerda para a direita, né, então eu removi todo mundo que estava à esquerda dele, então agora ele é uma fonte. Né? Então o 3 agora é uma fonte. Aí quando eu remover o 3, então vamos checar isso, né? O 0 é uma fonte. Removendo o 0, o 3 passa a ser uma fonte. Aí removendo o 0 e o 3, o 2 passa a ser uma fonte. Verdade. Né? Removendo o 0, 3 e 2, o 4 passa a ser uma fonte. Verdade também. Né? Removendo o 0, 2 e 3, o 4 passa a ser uma fonte. Verdade. Removendo o 0, o 3, o 2 e o 4, o 5 passa a ser uma fonte. Verdade. Né? E por último, removendo todo mundo, deixando só um, ele vai ser uma fonte. Isso sempre vai ser verdade, né? Se você deixar um cara sozinho, ele vai ser a fonte. Certo? Então é uma ordenação topológica aí, né? Beleza. Fato. É, isso aqui também, revisão lá da aula de DAGs, né? Ou o G possui um ciclo, ou ele é um DAG, tá bom? E se ele for um DAG, ele admite uma ordenação topológica, certo? A gente já viu isso. Então o nosso algoritmo agora, ele é para DAG, tá? Então, ou seja, a gente sabe que a gente consegue encontrar uma ordenação topológica dos vértices, tá bom? Que a gente sabe que o digrafo G que a gente vai receber vai ser um DAG, tá bom? Então, um problema que é um algoritmo que trata um caso específico do problema. Então, problema. Dado um vértice S de um DAG com custos possivelmente negativos nos arcos, tá? Então, esse algoritmo, além dele ser mais eficiente do que o Dijkstra, ele também pode tratar o caso em que os arcos têm custo negativo, tá bom? Então, o custo pode ser negativo. Aí o que a gente tem que fazer? Encontrar para cada vértice T que pode ser alcançado a partir de S, um caminho simples mínimo de S a T. Tá? É um problema. Mas a gente vai resolver esse problema da mesma forma. A gente não queria só o caminho do S para o T. A gente já que, né, para encontrar o caminho do S para o T, a gente já vai calcular toda a arborescência, né, de todos os vértices atingíveis a partir do S. Tá? Então, a gente vai olhar para esse problema aqui, ó, dado um vértice S de um DAG com custo possivelmente negativo nos arcos, encontrar uma arborescência dos caminhos mínimos com raiz em S. Beleza? O algoritmo é bem simples, tá, pessoal? Por isso que eu falei que eu vou passar ele aqui, porque ele é rápido de mostrar. Então, como que o algoritmo vai trabalhar? Tá? Primeiro vamos olhar a simulação. A gente vai receber como parâmetro já do algoritmo a ordenação topológica, né? Uma ordenação topológica dos vértices. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tipo, mais ou menos como o Dijkstra trabalhava, só que o Dijkstra ele tinha a fila de prioridade, né? Aqui a gente não vai ter fila de prioridade. A gente vai, tipo, como se a gente estivesse olhando agora para o vértice que a gente vai examinar, é o próximo na ordenação topológica, tá? Então a gente vai começar do zero aqui no caso, né? Então a gente vai começar aqui, ó. No começo lá, né, o custo de todo mundo é infinito, né? Então, eu só vou falar de novo o que eu falei lá no começo, né? Eu acho que seria mais justo eu chamar esse algoritmo aqui de Dijkstra para DAG do que de Bellman-Ford para DAG. Eu pisei na bola aqui na minha nomenclatura. Mas eu acho que ainda o mais adequado é não chamar nenhuma coisa nem outra, tá? Ele não é um Dijkstra para DAG, ele é tipo só um algoritmo que encontra caminho mínimo em DAG, ponto final, tá? Mas eu acho que é mais fácil a gente fazer a comparação com o Dijkstra do que com o Bellman-Ford. Então vamos fazer, eu vou explicar comparando com o Dijkstra, tá? Então, ó,
a gente faz aquilo lá que o Dijkstra fazia, coloca o infinito lá em todos os vértices, tá bom? Esse infinito aqui ele está pegando o custo máximo vezes 6, né? O custo máximo é 4, vezes 6 vai dar 24, aí mais um, 25, né? Aí ele começa então do zero, que é fonte, né? Beleza. Aqui, pessoal, ó, por que que eu posso começar do zero? Porque agora, tipo, assim como o Dijkstra, né? Ele começa lá do S, né? E aí lembra que assim, quando eu arranco o vértice da fila, eu vou tipo finalizar ele, né? Então assim, eu estou dizendo que eu já sei o caminho mínimo até ele, né? E aqui da mesma forma, eu estou começando pelo cara que é uma fonte. Então aqui eu não estou nem começando, eu não estou nem te falando que é a partir do S, né? Não, é verdade, é. Agora eu só me perdi nisso aqui, ó. Verdade, né? Quem que é o S? Nossa, agora deixa eu só avançar aqui rapidinho, porque ah, tá bom, desculpa. Eu comi bola num detalhe aqui, ó. É que o algoritmo, ele vai começar a partir do S, tá? Então, se ele olhar aqui, ó, tipo, o S poderia ser tipo um cara que não é fonte. Aí eu queria olhar para a fonte, ele ia falar assim: "Ah, meu, você, tipo, ele iria pular, entendeu? Então ele ia andar aqui até ele encontrar o S, tá? Aí todo mundo que está para trás do S é como se ele arrancasse do DAG, tá bom? Que ele não quer olhar para esses caras lá para trás, tá bom? Porque é o caminho simples partindo do S, tá bom? Então não vou andar para trás do S, certo? Então é isso, ele ignora os caras que vinham antes do S aqui na ordenação topológica. Só que nesse exemplo, vamos pensar aqui que o S é o próprio zero, tá bom? A gente está começando daqui, né? Então no começo a gente jogou o custo infinito em todo mundo, aí a gente vai encontrar o S aqui, tá? Vai andar da esquerda para a direita até encontrar o S, a gente catou o S aqui sendo zero, aí então o custo dele agora é zero. Aí o que, que a gente vai fazer, né? A gente vai olhar para os arcos saindo dele. E eu sei que assim, saindo do zero, qual é a distância até o zero? É zero, certo? Qual a distância saindo do S, né? Qual a distância para chegar até o S? Zero, beleza. Vou fazer agora, vou examinar, né? Então vou olhar para o custo desse cara mais o custo do arco. Se for menor do que o custo do vértice que está lá, e aí eu tipo troco, né? O custo. Vou colocar 2 agora, né? E falo que o pai do 2 é o zero, né? Quando eu fiz isso agora, pessoal, eu não vou jogar esse cara numa fila, tá? Não vou jogar ele numa fila. E também eu já sei que esse aqui já é a arborescência definitiva, tá? Isso aqui não vai mudar, né? Quer dizer, não, desculpa. Isso pode mudar, sim. Desculpa, eu vacilei aqui. Mas eu não preciso da fila para controlar isso, tá? Eu só digo que eu sou o pai dele até agora, tá? Beleza. Deixa eu simular um pouco mais, que daqui a pouco eu acho que vocês vão entender que eu dou argumento aqui na hora certa, vai? Porque por enquanto dá para perceber que está indo tudo bem, né? Eu comecei o algoritmo agora, né? Estou saindo do zero aqui, né, do S, e estou tipo visitando aí os caras que não foram visitados e estou marcando aqui qual o custo que eu cheguei neles. Aí depois que eu fiz isso, eu terminei de examinar o zero, até aqui dá para ver que está tudo bem. Agora, no Dijkstra, o que, que ele faria, né? Esses vértices vermelhos, eles iriam estar numa fila de prioridade e eu ia retirar o vértice com a menor prioridade, né? Que seria o 2 aqui, né? Agora, qual o critério que eu vou usar para retirar? Eu não preciso da fila. Eu simplesmente eu vou para o próximo na ordenação topológica. Então, o próximo da ordenação topológica é o 3, ó. Ele, na verdade, ele é o maior aqui de prioridade, ele não é o menor, né? Mas para mim, tanto faz, não importa se ele é o maior, se ele é o menor, se ele não é nenhuma coisa nem outra. O que importa é que ele é o próximo na ordem topológica. E o que, que isso significa? Né? Isso significa que nenhum outro arco que eu vou examinar vai entrar no 3.
porque ele é o próximo na ordenação topológica. Então, tipo, se eu removi todo mundo que estava à esquerda dele, agora ele virou fonte, certo? Então, se agora ele virou fonte, não vai ter mais nenhum arco que eu vou examinar que vai entrar nele. Ou seja, não tem como eu melhorar o custo dele. Porque para eu melhorar o custo dele, eu teria que, né, ter um arco entrando nele. Né? E como esse arco não existe, então não tenho mais como melhorar o custo dele. Tá? Então eu sei que tipo, eu posso finalizar esse cara, né? Porque lá no Dijkstra o argumento era esse, né? Eu tinha que tirar o mínimo da fila, que isso garantia para mim que eu poderia finalizar o cara. Né? Agora o argumento é esse, tipo, meu, o cara é fonte agora, entendeu? Eu já eliminei todo mundo, já examinei, né? Todo mundo que estava à esquerda dele. Né? Então não vai ter mais arco entrando nele. Então eu posso finalizar ele, né? Posso examinar ele, né? Então é isso que eu vou fazer, ó, eu vou examinar. Né? Aí agora, ó, aqui é um exemplo até que contradiz aquilo que eu tinha me confundido lá, né? Que é assim que eu falei, ah, uma vez que entrou aqui, esse cara não vai mudar. Pode mudar, sim, né? Vou mudar aqui, ó. Então o custo está aqui, ó, e tem um custo negativo, né? Então, ó, 4 menos 2 vai dar 2, que é menor do que 3, né? Até aí tudo bem, ó, o negócio do custo ser negativo aqui não vai me atrapalhar, tá? Porque, tipo, quando for a vez eu examinar o 4, eu vou ter olhado os arcos lá com custo negativo que entram nele, isso aí não vai alterar em nada, né? E eu não tenho como ter ciclo negativo, porque o ciclo negativo poderia ser um problema, né? Só que ciclo negativo não tem, porque tipo, isso aqui é um DAG, né? Isso aqui não tem nem ciclo nenhum. Então, se não tem ciclo nenhum, não vai ter ciclo negativo. Né? Então é isso. Então, estou examinando 3. Ó. Aí eu consegui melhorar o custo do 4 aqui. Ó. Beleza. Então agora o pai do 4 é o 3. Estou visitando o 5 aqui. Né? Coloquei aqui o custo, né? 4 mais 1 deu 5. Terminei de examinar o 3. Aí para onde que eu vou agora? Para o próximo na ordenação topológica, que é o 2. Né? Que agora é fonte. Então nenhum arco que eu vou examinar agora daqui para frente vai entrar no 2, então não tenho como melhorar o custo dele, né? Então eu posso examinar ele. Então vou examinar. Aí vou olhar aqui, ó, custo, estou indo para um cara não visitado, então vai ficar 2 mais 1, 3. Aqui, 2 menos 1 vai dar 1. Vou melhorar de novo o custo do 4. Ó. Agora o 2 aqui é o pai do 4. Né? Beleza. Ficou com custo 1. E poderia até ter ficado com custo negativo, tá? Se fosse menos 10 aqui, ó. Ia ficar menos 8 aqui. Não tem problema também o saldo, né, do vértice ficar negativo. Né? Para esse algoritmo não tem problema. Aí agora, quem é o próximo da fila? Né? Quem é o próximo da ordenação topológica, que é o 4. Né? Aí eu cheguei no 4, por mais que, né, você fale, tem arcos de custo negativo, eu poderia melhorar o 4. Não, não posso, porque tipo, agora ele é fonte, então os arcos que eu vou examinar daqui para frente não tem mais nenhum arco que entra no 4. Né? Então a presença aí dos arcos negativos não vai prejudicar o meu algoritmo, né? Porque lá no Dijkstra, você podia, né, quando você tira um cara da fila, você poderia ter um arco saindo dele e indo para um cara que estava no amarelo. Só que lá no Dijkstra, como não tem custo negativo, a gente sabia que esse arco não ia alterar o cara que já foi finalizado. Nesse caso, a gente pode ter o arco negativo, por quê? Porque a gente sabe que não tem arco voltando para um cara amarelo. Né? Não vai ter arco do vermelho para o amarelo. Por isso que esse algoritmo, né, aceita aí ele funciona, né, com arco de custo negativo. Né? Certo, acho que já deu para entender a ideia, né? Só vou finalizar aqui a execução, mas eu acho que não tenho mais nem argumento para dar aqui, né? Então eu vou tirar o 4 agora, vou examinar o 4, né? Aí ele vai olhar aqui, ó, custo 1 mais 0 é 1, é melhor do que 3, então ele vai mudar o pai. Depois aqui, ó, custo 1 mais 1 é igual a 2, que é menor do que 5, então vai mudar o pai também. Terminei aqui, examinei o 4. Aí vou pegar o 5, né, que é o próximo na ordenação topológica. Aí vou examinar o 5. Então vou olhar para esse arco, vai ser 2, que é o custo do 5, mais 2, que é o custo desse arco. Vai dar 4, que é maior do que 1, então não vou alterar nada aqui.
terminei de examinar os 5, e aí aquele já pintou os dois numa talagada só, mas na próxima iteração ele ia olhar para o 1, e aí ia ver que não tem arco nenhum saindo do 1, então terminou o algoritmo. Certo? É isso, né, pessoal? Algoritmo mamão com açúcar aí, né? Certo? Então, ó, vamos olhar o código, vai, já estamos aqui, vamos olhar o código. No começo, então ele bota custo infinito em todo mundo, ele recebe como parâmetro a ordenação topológica, né, o vetor dos custos, né, qual é o vértice S, né, aí coloca custo infinito em todo mundo, coloca custo zero no S, né, e aqui ele vai fazer o for, né, pegando sempre o próximo da ordenação topológica, né, começando do primeiro, né, e indo até o último, tá bom? Então o V vai ser sempre o próximo na ordenação topológica. Aí esse if, ó, ele tá aqui só para pular no começo aqui, tipo, os caras que, né, lembra que eu falei para vocês, a arborescência, ela vai ter raiz no S, né? Então no começo, se o S fosse 4, o que que o algoritmo ia fazer? Ele ia ignorar o 0, o 3 e o 2, e iria começar a rodar a partir do 4. Tá bom? Teria que colocar custo zero aqui no 4, esses caras iam ficar com custo infinito, até porque, né, não tem caminho, né, do S para nenhum cara que está para trás dele na ordenação topológica, né? Então, tipo, faz todo sentido ele ignorar esses caras aqui, né? Então a raiz da arborescência vai estar aqui, aí não tem como voltar, né? Então esses caras vão ficar tudo com custo infinito. Então esse if lá do começo é só para fazer isso, tá? Para pular todo mundo até chegar no S. Chegou no S, então aí eu vou construir a arborescência para a direita. Quem ficou para a esquerda já era, não tenho como voltar, porque eu estou olhando para um DAG, certo? Então esse if aqui ele só vai executar, ele só serve para esse pedaço aí do, né, inicial até eu encontrar o S. Depois que eu encontrar o S, aí o que vai rodar é o que está aqui para baixo, né? Que é o que? Vou examinar os arcos lá saindo do V, né? Então todo arco VW saindo de V. E aí eu olho para ver se o custo do vértice V mais o custo do arco VW é menor do que o custo que está no W, né? Isso vai acontecer quando o W não foi visitado ainda, né? Porque a gente aqui nem está olhando, né? Lá no Dijkstra a gente olhava, o custo do W é infinito, então é esse momento que a gente vai colocar o cara no heap, né? Aquela coisa toda. Aqui a gente não precisa nem olhar para isso, tá? A gente já está comparando direto, ó, tá? Então quando o W não foi visitado ainda, isso aqui vai estar infinito, então com certeza isso aqui vai ser maior do que esse valor aqui, né? Agora, quando ele já foi visitado, também é a mesma coisa, vai ter algum valor aqui, eu quero ver se eu consigo melhorar, né? Então vou olhar o custo do vértice mais o custo do arco, se for menor do que o custo do W, aí eu tenho que atualizar o custo e atualizar o pi, né? Cadê? Uai. Ah, é que ele não está construindo o vetor do pi, né? Ele não está construindo. Tá? Se você quisesse construir o vetor do pi, você teria que inicializar lá, né? Pi de todo mundo, menos 1, depois pi do S igual a S, né? E aí depois aqui você atualizaria o pi, certo? Mas né, você não precisa disso para resolver o problema lá. Você não, quer dizer, precisa, né? Se você quer saber qual que é o caminho, você tem que saber quem é o pai de quem, né? Tá bom? Mas aqui o algoritmo não está fazendo isso. Mas é tranquilo de adaptar. Certo? E aí, bom, o algoritmo é O de V mais A, certo? Porque, meu, ele tá. Eu até assim, vai, desculpa, eu não tô fazendo. Eu poderia ter feito algum suspense aqui, né? Eu também tô ficando meio com pressa demais aqui. Poderia ter feito um suspense, né? Perguntar para vocês, e aí, quanto? Então pensa você, vai, por que é O de V mais A, né? Tenta analisar o algoritmo, né? Por que é O de V mais A, né? Bom, a resposta é bem simples, né? Eu estou examinando cada arco e cada vértice no máximo uma vez, né? Então é o mesmo argumento lá da busca em largura, da busca em profundidade, né? Estou examinando cada arco e cada vértice no máximo uma vez, então é O de V mais A. Certo, pessoal?
Agora os slides têm aqui umas outras considerações, mas eu vou parar por aqui porque eu queria era só mostrar para vocês esse algoritmo aqui, tá bom? Então esse é o algoritmo que vocês vão fazer lá também no trabalho, tá? O que eu chamei lá de Bellman Ford para DAG, que foi uma nomenclatura infeliz que eu poderia, né, não ter feito esse erro. Então pensa, acho que eu vou mudar o enunciado lá, tá bom? Eu vou chamar de DAGMIN, tá? Que é o nome que está aqui no slide, né? Então vou chamar de DAGMIN. Beleza? Então esse algoritmo DAGMIN é o que você vai implementar também no teu trabalho, tá bom? E aí fica faltando então só eu mostrar para vocês o Bellman Ford, tá? Que eu vou mostrar semana que vem. Beleza? Então agora sim, pessoal, boa semana, abraços, se cuidem. Tchau, tchau.